território tão extenso, com diversas culturas e religiões, que era difícil manter tudo unificado. Então Justiniano decidiu unir o império através da religião. Assim ele ordenou a todos os habitantes que adotassem o cristianismo como a única religião do império. E assim o cristianismo foi se espalhando por todo o império. Bora para mais um vídeo, pessoal. O tema de hoje, então, é a Igreja Bizantina. Como que a igreja funcionava ali dentro do Império Bizantino, né? O primeiro contexto que nós temos que entender é que Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente apresentavam uma ligação muito grande com a religiosidade. Porém, o Império Bizantino, né, ali o Império Romano Oriental, apresentava algumas condições um tanto quanto diferentes. Apesar de ambos os contextos ali viverem no mesmo período, a questão religiosa ela era vista com olhos diferentes nas duas partes aí do Império Romano. Tá? A vida social de quem vivia no Império Bizantino estava muito ligada à questão da religião. Dentro do Império Bizantino, inclusive, nós vamos ter o surgimento da chamada Igreja Ortodoxa, né, que vai receber uma grande influência da cultura grega, que era uma cultura muito constante ali dentro do Império. Tá? Então, essa organização social que se estabelece dentro do Império Bizantino, ela é, digamos assim, forçada de maneira, não diria forçada, né, mas ela acaba adotando os rituais e uma organização um tanto quanto diferente se a gente for comparar aí com a igreja presente no Império Romano do Ocidente. Lembra lá que quando a gente chega ali no final, né, do Império Romano, ele acaba se fragmentando, o Império Romano do Ocidente, o Império Romano do Oriente, e aí cada um vai ter características específicas, né? A gente vai ter ali o Império Romano Ocidental, com Roma, né, aquelas regiões ali da Grécia, são mais estudadas, inclusive, quando a gente fala do contexto histórico, e o Império Romano do Oriente, que muitas vezes acaba sendo esquecido, que tem ali em Constantinopla a base dos estudos ali dessa população, digamos assim, deste império. Tá? Inclusive, nós vamos ter ali dentro do Império Romano do Oriente algumas características do ponto de vista religioso que são bem distintas se comparadas ao Império Romano do Ocidente. A gente vai falar um pouquinho sobre cada uma dessas características. Esse vídeo, na verdade, o foco dele é a gente falar aí sobre isso, para que a gente possa entender algumas características da própria religião que é estabelecida ainda hoje dentro das diferentes sociedades, né, que são seguidoras aí do cristianismo, por exemplo. Os bizantinos, no decorrer aí da vida, né, eles estavam ligados a rituais religiosos, né, e isso era muito comum dentro de um contexto de sociedade. Né? Por exemplo, né, depois que a criança nascia, né, depois do nascimento de um filho, os pais, os familiares, né, seguiam em um cortejo, né, até o templo ortodoxo, né, até a igreja, digamos assim, onde a criança seria banhada pelo menos 3 vezes, né, nas águas da pia batismal. Tá? Nesse momento, a criança então ela recebia um nome e era então apresentada ao Conselho de Patriarcas. Tá? Então, esse era digamos assim, um dos rituais, né, que ocorriam. O casamento era realizado na presença do patriarca, né, quando os noivos, por exemplo, trocavam as alianças. Então, tinha muita tradicionalidade dentro desse contexto. O Império Bizantino, digamos assim, ele traz algumas discussões acerca de religião que são interessantes da gente estar aí trabalhando. As interpretações dos evangelhos, por exemplo, são interpretações bem interessantes quando a gente começa a estudar aí o Império Bizantino. Tá? Então, essa interpretação dos evangelhos, né, leva quem ali faz parte do Império Bizantino a defender aí doutrinas, né, que para eles não são as corretas, e essas doutrinas muitas vezes elas eram desenvolvidas lá no Império Romano do Ocidente, mas para quem estava seguindo as regras aí da Igreja Ortodoxa, isso era considerado heresia. Tá? Tanto é que no Império Bizantino a gente vai ter o surgimento, por exemplo, dos iconoclastas. Tá? Os iconoclastas, eles desejavam proibir o culto dos ícones, né? Ou seja, era proibido, né, você utilizar imagem para representação de Cristo ou, por exemplo, a representação de santos também.
Tá? Os iconoclastas, eles defendiam que nada, digamos assim, produzido por mãos humanas poderia ou teria a capacidade de representar, aí, digamos assim, santidades e muito menos ser um objeto de adoração. Então, jamais algo humano chegaria aos pés da santidade dos anjos ou até mesmo de Deus, né? Então, os iconoclastas, inclusive, acabavam muitas vezes atacando, né, essas imagens, destruindo essas imagens, por considerarem isso como uma heresia, tá? Nós vamos também ter aí, dentro do Império Bizantino, o que nós chamamos de monofisistas, tá? Os monofisistas, eles negavam a Santíssima Trindade, né? E por que eles negavam a Santíssima Trindade, né? Eles consideravam que Cristo não tinha uma natureza humana, né? Mas apenas uma natureza divina, digamos assim. Se você não sabe o que é a Santíssima Trindade, que eu mencionei anteriormente, a Santíssima Trindade basicamente define, né, Deus como três pessoas diferentes: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Entretanto, né, esses três juntos são apenas um e formam uma só substância, digamos assim, né, que é a essência aí da natureza. Tá? Nesse contexto, a gente tem que entender então que a natureza é o que se é, digamos assim. Nós somos natureza, enquanto a pessoa é quem se é. Ou seja, então a Santíssima Trindade, ela tem essa ideia, né, de conceber aí Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Tá? Porque basicamente os monofisistas, eles não consideravam, né, Deus como um ser de natureza humana. Okay? Essas diferenças práticas e teológicas, né, elas vão gerar alguns conflitos em Roma, né, e também em Constantinopla, ocasionando inclusive a separação do cristianismo. Tá? Então o chamado cisma religioso em duas igrejas, né, ou seja, você tem a Igreja Católica com sede em Roma e a Igreja Ortodoxa Grega com sede em Constantinopla. Então você acaba tendo, por conta dessas divergências, uma divisão, né, uma ramificação da Igreja Católica em duas linhas de pensamento específicas. Né? As duas igrejas. O imperador Justiniano queria o melhor para a Igreja de Constantinopla. Ele decidiu construir uma obra-prima, a Igreja de Santa Sofia. Um edifício que foi um milagre da arquitetura. Sua cúpula media aproximadamente 31 metros de diâmetro e 55 metros de altura. E da maneira como a cúpula foi construída, parecia que ela estava flutuando no ar. A igreja era o símbolo da unidade e da força do império sobre o cristianismo. Mas fora do império de Justiniano, de volta a Roma, vivia o chefe da igreja cristã, o Papa. E ele tinha autoridade sobre todo o mundo cristão. Os papas daquele tempo não poderiam ter gostado do poder que Justiniano foi ganhando e de sua influência sobre os cristãos. Ué, espera um pouquinho aí. Não entendi, eles não eram todos cristãos? Pipo, todos eram cristãos. Mas os papas de Roma tinham certas crenças de como o cristianismo devia ser praticado. Isso incluía tudo. Desde como ensinar a Bíblia, até em que língua as pessoas deveriam orar. E o Império Bizantino tinha ideias diferentes sobre como praticar o cristianismo. E acreditavam que elas também eram corretas. Assim, essa discussão sobre as duas abordagens levou o cristianismo a se dividir em duas correntes. No oeste, o que seria a Igreja Católica Romana, ligada a Roma, e no leste, o que se tornaria a Igreja Ortodoxa de Constantinopla. Uma questão que eu não mencionei aqui sobre o Império Bizantino é que nós vamos ter uma teocracia dentro do Império Bizantino, tá? Ou seja, o imperador ali, o imperador Justiniano, ele se considerava um representante de Deus na Terra, e isso ia de encontro com as denominações ali do cristianismo romano, né? Que representou aí no ano de 455, mais ou menos, o Papa I, né? Como chefe da igreja, tá? É visto até hoje, digamos assim, né, que o fator religião ele era muito valorizado naquela época,
Inclusive o Império Bizantino representa muito bem isso dentro das suas obras de artes, aí no contexto das pinturas, das esculturas e tantas outras obras aí que representam essa questão da religiosidade. Tá? Uma outra questão, né, esse poder aí do Papa vai incomodar aí, inclusive o Justiniano, que vai ordenar aí que não existisse aí a veneração das imagens religiosas, exceto as de Jesus, né? Então, para que isso fosse cumprido, ele manda então acabar aí com todas as imagens, dando origem àquele movimento que eu falei agora há pouco, que é o movimento aí dos iconoclastas, ok? Então a religião ali dentro do Império Bizantino ela é bem característica, justamente pelo fato de você ter aí algumas ramificações, algumas diferenças do cristianismo tradicional estabelecido ali dentro do Império Romano do Ocidente, tá? Por enquanto era isso, espero que tenha ficado claro. Valeu, falou!